preparando aí as coisas, ligando aqui as nossas redes, vai estabelecendo as conexões. Verificando a conexão, agora estamos ao vivo. Maravilha. Estamos aí, é isso aí, chegando de iluminação, se posicionando aqui, transmitindo ao vivo, vamos transmitindo, 2, 1, aí, estamos mesmo, não, estamos, Senhor, vamos lá. Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor. Vocês estão muito alto não tenho feedback. Estamos aí, irmãos, boa tarde, graça e paz. Estamos aí pelo Face, pelo Instagram. Daqui a pouquinho vai estar subindo imagem também pro YouTube, né? Novo Pacto Caraguá, né? Novo Pacto Caraguá. A nossa página, né? lá no YouTube, pensando numa maneira das ministrações ficarem arquivadas de uma maneira mais ordenada, né? Então na página, porque eu estava deixando no YouTube, mas aí aquilo vai se embolando com outras coisas e não rola direito, né? Então eu falei, bom, já tem a página lá mesmo, então a gente vai subindo, então a gente vai fazendo as lives e vamos arquivando lá, né? E também tinha uns irmãos que assistiam, acompanhavam o nosso trabalho lá na Casa de Recuperação, e naquele tempo eu não fazia, né, as publicações no Face, né? Então eu não os conheço, então eu os conheço de eles estarem inscritos lá. Por favor, falar nisso também me ajuda aí, né? Novo Pacto Caraguá, tá lá no YouTube, por favor, me ajuda para que eu possa ter uma quantidade, acho que de 1000 pessoas, se eu não me engano, 1000 inscrições, para que ele possa também entrar ao vivo, né, lá no YouTube, né? Senão tem que filmar para depois subir a imagem. Novo Pacto Caraguá, tá? Se inscreva lá, aí tem um sininho lá, no sininho você bate o sino e você vai recebendo tudo aquilo que a gente tem compartilhado, tudo aquilo que Deus tem colocado assim no meu coração, sempre frisando isso, né? No que eu estou fazendo aqui, é um compartilhamento de uma experiência, né? Que eu tenho vivido e quero viver mais. Entendeu? Não se trata de uma pregação, de uma ministração. Trata de ministração no sentido de ministros, né? De estar servindo, de estar compartilhando, né? Mas eu creio que aquilo que aconteceu comigo talvez esteja acontecendo com alguns de vocês, né? Porque eu estou sempre repetindo, porque como são quatro vídeos, então que nós estamos falando de 4 ambientes, né? Dos protocolos, né? Para entrar na presença de Deus, não, porque não tem como sair da presença de Deus, né? Mas que possamos entrar nesse ambiente de glória, né? Num ambiente de glória, anjos e homens adoram o Rei da Glória, como diz o pastor Reuel, do Ministério de Adoração do Mevan. Num ambiente de glória, anjos e homens adoram o Rei da Glória, né? Quando o dono da casa chega, né? Enquanto o dono da casa não chega, não é que nem nas casas de família, né? Fica o irmãozinho brigando com a irmãzinha, o cachorro correndo atrás, até que chega o Rei da Glória, né? Até que chega o Pai, né? Aí quando chega o Pai, chega agora, né? Pega o chinelo do Pai, né? Então, aí, né? Anjos
E homens, né, adoram ao Rei da Glória, porque é chegado o Rei, né? Então, eu acho que isso que alguns de nós têm esperado. São 35 anos de Evangelho, 25 anos servindo igrejas naquilo que eu aprendi do meu pai espiritual, né? A gente está compartilhando mensagens, compartilhando também experiências, né, do meu pai espiritual. Nós tínhamos naquela época 24 matérias que nós ensinávamos, 24 matérias, e nós íamos às igrejas para isso, né? Para a gente poder estar compartilhando. Isso eu faço agora também. A gente vai compartilhando experiências, vou compartilhando coisas que eu aprendi com meu pai, aquilo que eu vi do meu pai, é isso que eu falo convosco, né? Assim como Jesus. E estamos entrando, né? Adoração, unção, fogo e glória. Tá? Adoração, unção, fogo e glória. Os 4 ambientes do protocolo. Não é? Também repetindo isso, não é? Você vê, né, quando um presidente vai visitar um país, quando alguém de extrema importância vem visitar um país específico, há um protocolo de segurança, há um protocolo do cardápio, há toda uma equipe de segurança que vai ali, né? É todo um protocolo, não é? O nosso Deus também tem um protocolo, então tem querubim, serafim, anjos, arcanjos, anjo, soldado raso, né? Tem todo um protocolo, tem todo um reino, né? E tem toda uma equipe ministerial também, né? Tem o Santíssimo Lugar. Você lembra quando Deus fala para Moisés, né? Moisés, faz aí na terra, de acordo com o que eu vou te mostrar aqui no céu. Então no céu havia um lugar chamado tabernáculo, né? Que ele viu, Moisés viu e desenhou e construiu. Então ele viu um lugar de ambientes, né? Que tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, né? Então ele viu aquilo e isso tinha que ser passado para a terra para que houvesse o entendimento, para que entendesse na terra qual a vontade de Deus no céu e qual as medidas e as movimentações de Deus no céu e na terra. Por isso que Jesus fala para nós: venha a nós o vosso reino, seja feita em nós a sua vontade, né? Aqui na terra, como é feita no céu. Então que se realize, que se materialize aqui na terra, em nós e através de nós, de acordo com o que está feito na terra, no céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, certo? Então agora, hoje nós vamos trabalhar aqui o que seria assim, né, o último ambiente, né? A unção, a adoração, a unção, o fogo e a glória. Né? A adoração é o ambiente, o ambiente onde se começa os relacionamentos com Deus. Né? Nós podemos ver isso que é nossa área de encontro. Né? E na viração do dia, né? Adão e Eva iam estar com a árvore da vida, que é Jesus, e com o Pai. Né? E o Espírito Santo pairando, né? Tá? Então, quando Deus fala assim, né, dá ordem ao homem, né, cultivai a terra, né? A palavra cultivar fala de adoração, né? Então, a primeira coisa que ele fala é cultivar, né? Cultivar a terra. Então, o que é? É cuidar daquilo que Deus te deu. Então, sempre que você cuida de alguma coisa legitimamente que Deus te deu, você vai estar adorando a Deus em obediência. Você vai estar reconhecendo Deus. Sempre lembrando disso, que a adoração é centralização, é Deus no centro. Né? O nosso exercício de adoração é colocar o Deus no centro, é tirar nossas preocupações, as nossas ocupações, as nossas opiniões do centro. E Jesus é o centro. Jesus é a árvore da vida, que ficava no centro do jardim. Né? Então mudou-se o ambiente, mas não se mudou a intenção. Né? Agora nós entendemos que Jesus é a árvore da vida, que nos alimenta, né? que nos dá o alimento diário. O pão nosso de cada dia é Cristo, o pão partido por nós. Tá bom? Então lá na adoração nós trabalhamos isso, esse lugar de encontro, né? Prostitutas, publicanos, judeus, gentios. A primeira coisa que fala, né? Jesus, filho de Davi. Né? Então sempre a adoração, a celebração, o reconhecimento
se torna, na lei do protocolo, um lugar de aproximação. Não é? Então, temos aí o lugar de aproximação. E quando você permanece nesse lugar de adoração, essa adoração vai liberar de Deus na sua direção uma unção. Não é? O que é a unção? A unção, o que fala a palavra de Deus, a unção é que despedaça todo o jugo. Não é? Eu achei essa palavra que eu estou ministrando para vocês, sempre lembrando, não é minha essa palavra eu ouvi, eu achei muito interessante, tenho vivido ela, e 2 Timóteo 2:2, aquilo que eu vi, isso mesmo se passa para homens idôneos. Né? Isso é do pastor Dan Duque, dos Estados Unidos, em estada dele no Brasil, e o testemunho dele se tornou meu testemunho, né? No decorrer dessa conferência aqui, dessa mesa redonda, como ele gosta de mim falar de mesa redonda, né? Vou entendendo o porquê. Vai se criando esse ambiente. Esse ambiente traduz a unção. A unção, eu falei na aula retrasada, é como se fosse assim, uma anestesia. A unção que vem não é a unção para o trabalho, não é a unção para o serviço, mas é uma unção que despedaça todo o jugo que está sobre nós. Não é? Nós vamos na direção de Deus com tantas feridas, com tantas questões, não é? Ele derrama sobre nós uma unção. Não é? Só que ele tem mais que isso. Né? Muitas vezes nós vamos para nossas igrejas, tudo isso que eu estou falando tem como base Mateus 6,6. Tá? Mateus 6,6. E tu, quando orares, vai no secreto e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Ele não falou abençoará, por quê? Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus não vai me abençoar, né? Porque ele já me abençoou. Ele vai me recompensar. Há uma recompensa quando eu busco a Deus no secreto. Porque nós somos criados para o relacionamento e não para o trabalho. Né? As pessoas entendem o seu relacionamento com Deus, elas pensam que estão andando com Deus quando estão trabalhando para Ele. Não, na verdade Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para andar com Ele. Quem faz é Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Através de nós. Então é Cristo em nós a esperança da glória. Né? Então, muitas vezes eu falo assim, né, as pessoas se perdem um pouco, né, pensando que Cristo está diante de mim. Não se trata mais do Emmanuel, do Deus conosco. Ele não está conosco, Ele não está à nossa frente, Ele não está à nossa retaguarda, Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, tudo agora começa dentro de nós. O jardim secreto está dentro de nós. Então, esse ambiente que eu falo do quarto é um lugar de encontro com Ele. É um lugar que você pode se dedicar a Ele. Né? Ninguém entra na presença de Deus porque ninguém consegue sair da presença de Deus. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. O que você pode estar debaixo da onipresença dele, mas não está na mesma frequência dele. Né? Isso é factível. Satanás a pior coisa para Satanás é que ele não consegue fazer uma coisa que Deus não saiba, porque Deus é onipotente, onipresente. E Satanás só não anda na mesma frequência de Deus. Entendeu? Então, ele só vai na frequência quando Deus chama ele para poder falar com Jó. Aí ele está na presença, né? E fica na frequência. Do outro lado, ele está sempre vigiado. Né? Ele está sempre vigiado pela onipresença de Deus. Então, esse ambiente da unção faz o quê? Aquele refrigério que você recebe. E muitas vezes, né? A gente, voltando ao assunto aqui, a gente vai para a igreja esperando um culto ungido. Não é? E um culto, que unção, tá? A unção, ela aponta, é uma seta que ela aponta para o próximo. Deus tem mais do que unção. A unção é só para despedaçar o jugo. A unção é só para te preparar para algo que Deus quer fazer. E qual é o próximo passo? Adoração, unção, fogo.
quando a gente fala do fogo aqui, a gente fala assim, é a hora que ele vem confrontar, ele vem curar as feridas nossas. O nosso Deus, o nosso Pai, o Abba, né? Ele nos sara, nos confrontando. Porque, aliás, eu acho que esse é o mal dessa geração. Eu acho que por isso que tem tanto mimimi, sabe? Porque não existe mais confronto de pai e filhos. Entende? Existe o quê? Existe um afastamento entre pais e filhos. E não tendo o relacionamento, né? O confronto em amor fica difícil. Um confronto em amor vai ser consequência de relacionamento, né? Então, quando Deus vem com o fogo que se fala, não é um culto afogueado, né? O fogo que a gente está falando aqui é o fogo do bisturi, na verdade, que vem separar aquilo que presta daquilo que não presta, e vem separar o bom do ótimo. Né? Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim, bom não é. Não, mas eu pensava, muitas vezes eu ouvia isso, né? Mas Tex, eu ouvia isso, eu pensava que era, eu também. Nossa, eu pensava que era de Deus isso, falei, eu também. Entendeu? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Porque até a verdade de Deus, ela é relativa ao tempo. Né? Como assim, Tex? Deus varia? Não, Deus não muda, ele se movimenta. Né? Essa questão dessa movimentação, como é que era feita? Você lembra? Antes você estava justo em Deus, fazendo o quê? Obedecendo os mandamentos e levando o cordeiro para sacrifício. Até uma sexta-feira, depois que Jesus subiu para a cruz do madeiro, ninguém mais passou a ser justificado pela obediência dos 613 mandamentos e do cordeiro, mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Aí passou a ser pela graça mediante a fé. Antes eu tinha que ter fé para obter a graça. Né? Tem que ter a fé nos mandamentos para obter a graça. Agora não, agora é o contrário. Agora eu recebo pela graça mediante a fé. Né? Eu gosto muito disso. Porque Deus tem essa mania de inverter um pouco as plataformas dele, né? Sempre nos levando a níveis, né? A níveis diferentes de entendimento e de relacionamento, né? E vai falando do fogo. E agora entramos na glória. Quando a gente fala glória, Cristo é a glória do Pai manifestada, né? Sempre que o Pai quer se expressar a nós, né? O esplendor da sua glória é seu Filho Jesus. Então, esse protocolo que eu falei agora, né, da adoração, da unção, que o Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo, para mim, assim, o Espírito Santo é a tipologia, perdão, Mordecai de Esther, né? Para mim é a tipologia. Mordecai dava as instruções para Esther de como ela se preparar para entrar na presença do rei Assuero. Havia leis do protocolo para que ela pudesse entrar na presença do Assuero. Não é? Então, fazendo uma analogia, tudo que está no Velho Testamento é uma sombra, é uma analogia do que haveria de ser no Novo. Não é? Então, hoje nós entendemos que essa é o Espírito Santo quem vai nos levando. Tá? É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos prepara. Né? É o nosso aio, né? é o nosso constante professor. Né? Os filhos dos reis tinham sempre aios que andavam com eles, né? Que ensinavam, né? Educavam os filhos dos reis, porque os reis estavam envolvidos no reino. Né? Então tinha esses homens que tomavam conta dos seus filhos e preparavam esses meninos para serem príncipes e serem futuros reis. Né? Então havia todo esse entendimento de preparação. E quando nós chegamos na glória, ou seja, agora a glória é ter um encontro com Jesus.
Por quê? É onde eu queria chegar, né? Eu e você, nós ouvimos a respeito de Jesus o dia inteiro. Não é? Você tem live o dia inteiro, né? Você tem no YouTube, você tem milhares de pregações, de ministrações, né? E você e eu, né? Nós vamos ouvindo a respeito dele. É muito bom ouvir a respeito do nosso Deus. Né? Mas chega uma hora que você se cansa. Assim, eu estou cansado de ouvir falar dele. Agora eu quero falar com ele. Né? É assim, né? O provai e vede que o Senhor é bom, que o apóstolo Luiz Emílio menciona, eu concordo plenamente. Né? O provar e vede, o provar é provar, experimentar mesmo. Sabe aquela coisa que a pessoa fica falando daquela torta de morango com chantilly e outras coisas? E as pessoas vão descrevendo, né? Você, eu não sei, a minha boca fica salivando, eu já começo a imaginar, tá falando, não, onde é que tem esse trem aí? Vamos comprar, entendeu? Chega uma hora que eu não aguento mais ouvir falar da torta. Agora eu quero comer a torta. Né? Então, tem uma hora que, Jesus, eu te quero. Sabe? Agora, mano, agora aparece para mim, né? Aqui, agora eu quero te abraçar, quero te beijar. Né? E isso aconteceu comigo no final do ano passado. Né? Ainda calhou de ter pego a Covid também, tal. Fiz o protocolo, fiquei curado em Jesus Mighty Name, entendeu? Funciona assim, entendeu? Eu e minha esposa, nós pegamos a Covid, fizemos o protocolo, tá? Fizemos a consulta médica, fizemos uma hora e pouco de consulta, peso, largura, tudo que tem que fazer, foi calculado e tal, e pau, belezinha, tá bom? Muita gente morrendo à toa, por questão de política. Mas vamos lá. Eu chego no final do ano, eu comecei a sentir um vazio muito grande. Né? O vazio do querer mais. Entendeu? Porque Deus fala assim, né? Deus dá pão para quem tem fome, mas dá sementes para quem semeia. Né? Então, quando eu até estava falando com o Felipe, o líder da adoração da Cristo é Poder aqui de Caraguá, conversando com ele sobre isso, né? Ele falando, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos. Né? Se você quer, às vezes nós temos uma mentalidade de nos encher do Espírito, né, da pessoa que nós precisamos ser acrescentados. Não precisamos ser acrescentados, porque você já foi cheio. Em Atos capítulo 2, começou o ministério do Espírito. Jesus subiu, o Espírito Santo tomou o lugar aqui, pronto. Você quando passa pela experiência do Anotem, quando você passa a experiência do novo nascimento, então o Espírito Santo não vem em prestações. Deus não nos deu o Espírito por medida, Ele nos deu o Espírito inteiro. Agora, Ele precisa agora, Ele subiu, né, desceu sobre cada um deles, ele foi de cima para baixo. Agora, enchei-vos do Espírito falando entre vós. Então como é que eu me encho? Me esvaziando. Entendeu? Porque quando eu me esvazio, há um fluxo. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual o orvalho nos montes e vales cobrirá. Tudo isso na palavra nos faz entender um movimento. Tudo no reino de Deus é movimentado. Nada de Deus é parado. Até você, quando você faz a tua adoração, o trono se move na sua direção. Tá? Então, quando eu ouvi, eu estava assim, poxa, eu já não aguentava mais pregação, tá? Aí eu fui atraído por essa mensagem do Dan Duque. Né? Quando eu fui atraído por essa mensagem começamos a ser tocado por ela. Eu comecei a falar, é para mim. Quando ele começou a falar também dele, né? 35 anos de evangelho, já tinha pregado em vários países do mundo, mas ele estava sentindo algo, falta de algo mais. Ele precisava de algo mais. Essa mensagem que eu estou compartilhando não é para quem tá conformado, sossegado, entendeu? Essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês é para quem está sentindo que Deus tem mais, que Deus é mais, entende? É para quem né, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação, né?
Então é isso que é quando você tem um entendimento, um sentimento, né? Sabe, algo mais, algo mais. Comecei a gente fala que é buscar a Deus, né? Mas na verdade você estar suscetível, porque quem busca é Ele, né? Que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, né? E ele sempre se movimenta. Você pode ver Jesus, várias vezes ele estava num lugar, fazendo uma obra tremenda, depois de repente ele se movimenta para ir lá falar com a mulher lá no poço. Lembra? Falou com aquela mulher lá no poço, só falou com ela. E foi embora. Você lembra Filipe? Filipe estava numa campanha tremenda, de repente Deus pega ele, põe ele numa carruagem de fogo lá, leva para um cara que estava numa carroça. Ainda tem que correr atrás do cara ainda. Né? Entendeu? O cara está lendo, né? Entende? Pregou para ele, ministrou para ele, que Deus é assim. Deus, o nosso Abba Pai é Deus de todo o universo, mas também é um Deus que se desloca, vamos dizer assim, né? Que se interessa pela minha fome, pela sua fome. E foi assim que ele fez comigo. Eu fui ouvindo essas ministrações e eu falei, poxa, isso eu quero para mim. E isso tá vindo um fluir em mim. Tá vindo assim um saciar. Um saciar que não se sacia. Né? Tipo assim, eis que põe diante de ti uma porta. Entrai por ela. Do livro de Apocalipse. Entendeu? Eu falei, nossa, é maravilhoso isso. Eu senti como se tivesse assim, entrado numa corrente nova de um rio, sabe? Né? Aquilo vai, né? Senti um novo fluir. E veio numa boa hora, né? Com toda essa situação que nós estamos passando no nosso país e no mundo, né? Para mim veio numa hora excelente. E espero que também isso de alguma maneira venha ajudar vocês também. Tá bom? Quando a gente pega lá no livro de Malaquias, capítulo 10, versículo 1, o profeta Malaquias diz assim, né? Pedir chuva no tempo de chuva. Né? E é interessante quando ele fala, né? Pedir chuva em tempo de chuva. Né? Boa tarde, irmão. Boa tarde, Mônica. Por que ele está falando assim, né? Pedir chuva em tempo de chuva. Às vezes algumas coisas parecem até um tanto quanto óbvias, né? Por que Deus, por intermédio do profeta Zacarias, fala pedir chuva no tempo de chuva? Porque quando você pede aquilo que não está no tempo de Deus te pedir, te dar, você pede muito, ou não recebe ou recebe um pouco. Agora, quando você pede aquilo que está no tempo de Deus te dar, aí você fala só, que bom seria, o negócio bem. Está entendendo isso? Porque ele fala assim, peça para Deus aquilo que está no tempo de Deus te dar. Está entendendo isso? Então, mas como é que eu vou saber então os tempos? Então é isso que eu quero falar. Né? Eu quero falar um pouco sobre os tempos de Deus, os protocolos, as movimentações de Deus aqui. Né? Tiago também fala isso, né? Pedir não receber porque pedis mal. Por que pedir mal? Porque você está pedindo aquilo que não é o tempo. Às vezes a tua petição nem é errada, ela só está equivocada no tempo. Entendeu o tempo? Tem vezes que tem coisa que você pede, agora não. Aí quando você vai ver, 1 minuto seguinte aquilo funciona. Que nem Maria falando com Jesus, acabou o vinho. Jesus pode falar, o que tem a ver contigo? Daqui a 5 minutos ele falou, traz vinho para a moçada aí. Por quê? Porque entrou no tempo. É muito interessante isso. Então, quando eu pego essa janela, eu queria compartilhar com vocês quatro medidas de tempo que nós compartilhamos na palavra de Deus. Né? O primeiro é o tempo cronos. Né? O que é o cronos? Da palavra cronológico, cronos. Né? O cronos é o teu tempo, é o nosso tempo. 6 horas da manhã, 4 horas da tarde. Esse é o tempo cronológico, isso é o meu tempo. Tá? Esse é o tempo cronos. Agora, depois do tempo cronos, tem o tempo kairos. Kairos é quando nós entramos na órbita de Deus.
tá? Agora é o tempo de Deus. Entende? Vamos supor, eu vou tentar usar assim a minha experiência pessoal, uma ideia que me veio aqui, né? Eu conheci o meu pai espiritual em 1991, século passado, conheci meu pai espiritual, né? E ali eu creio que eu saí de um cronos do meu dia a dia, né? A vida de um civil, né? E quando eu conheci meu pai espiritual, que houve essa ligação, eu entrei num tempo cronos, num tempo kairos. Eu comecei a entrar num tempo de Deus. Ou seja, é quando os planos de Deus já começam a se mover. Né? Eu falo assim, né? Por exemplo, eu moro aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Né? E se eu subo aqui a Tamoios, chegar lá em cima, eu encontro com a Dutra, lá em cima. Tá? Então, do meu ponto de vista, como eu já fui para lá algumas vezes ali, para pegar a Dutra, eu sei, se eu pegar para a minha esquerda, eu vou para São Paulo. Se eu pegar para a direita, eu vou para o Rio de Janeiro. Então eu vou entrar ali para a direita e vou para o Rio de Janeiro. Né? Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu estou dirigindo, horas depois está lá. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Tá? Eu passo por uma placa que me indica que eu já estou no estado do Rio. Mas eu estou bem longe de Ipanema, estou bem longe, né? De Copacabana, eu estou bem longe, porque eu estou agora debaixo do tempo do Kairos de Deus, mas ainda tem algo melhor, tem algo mais profundo que eu vou seguir agora. Tá? Então agora, quando estou nesse Kairos de Deus, esse Kairos de Deus, ele vai me levar para o Aion. Esse Aion, onde está isso, Tex? Você pega a tua Bíblia no livro de Efésios, é por isso que eu falo sempre, né? Se você tem preguiça de ler Bíblia, e quer ter um entendimento panorâmico do Evangelho do Novo Pacto, né? Lê o livro de Efésios. O livro de Efésios ele é um resumo poderoso do manual, né, de ser a noiva, de ser a igreja no dia que se chama hoje. Tá? Então lá ele fala das pedras fundamentais. Né? Aí então já dá vontade de falar do negócio, não, vamos ficar nesse assunto aqui primeiro. Então no livro de Efésios capítulo 1, quando ele fala aqui, no capítulo 1, no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, esse Aion é esse lugar aqui, ó, regiões celestes. Tá? É nesse lugar que também fala assim, na plenitude dos tempos fez Deus convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Por isso eu falei, é um encontro com a glória. Você vai chegar num lugar chamado Aion, quem que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o cheiroso. Quem que você vai encontrar lá? O mais belo dentre os milhares. Entendeu? Você vai encontrar lá o Senhor dos mais lindos olhos, o Senhor dos mais fortes braços, o Senhor dos mais santos pés. Aquele que traz em si as marcas do amor por mim e as cicatrizes das vitórias. Esse é o projeto. Esse é o projeto. E quando fala na plenitude, essa palavra plenitude fala da palavra pleroma, não é? O que é o pleroma? Pleroma nos barcos de transporte de cargas naquela época. Não sei se hoje ainda é assim, acho que é mais ou menos assim. Na proa do barco, lá no bico lá da frente do barco, há umas medidas no casco. Então, o que acontece? O pessoal ia fazendo o quê? Os carregadores iam carregando o barco, né? Botando peso em cima do barco. Pá. E o fiscal ali. A hora que chegava na medida que o barco afundava, que chegou na medida máxima dele carregar, ele falava pleroma. Ou seja, plenitude. Qualquer coisa que você colocar aqui agora a mais, você vai comprometer o curso,
a viagem. Entende? A graça de Deus nos basta. É por isso que a função apostólica e profética é a gente chegar aonde Deus nos envia, né? Aonde Deus nos envia, e vamos olhar à medida que as pessoas estão andando. Tem pessoas que estão andando com um peso acima, as pessoas estão andando acima do peso. No barco da sua existência. Então elas estão pecando quando a gente fala assim, você está carregando um peso que você não deveria carregar. Porque lembra que Jesus falou, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse lugar da plenitude, do pleroma, é o lugar onde tudo que você vai ter, tudo que você vai ser, tudo que você vai fazer, está ali, ó. E na plenitude dos tempos, eu gosto muito assim de imaginar que está o trono do Cordeiro e na frente dele tem um monte de caixas. E dentro dessas caixas estão todos os recursos necessários para a minha vida. Então, por intermédio da adoração, tá? A adoração me levou a um lugar de unção, a unção que foi despedaçando e vai despedaçando, que essa palavra despedaçando, adorando, ela indica um presente contínuo, né? Então isso é constante, vai me levar a um lugar do fogo, o fogo ele vai me purificando, tá? E vai me levar a um lugar de plenitude. O lugar fica o Jesus, né? E tudo que me é necessário. E é nesse lugar que eu conheço, agora eu sei a minha identidade, ou seja, a minha essência, né? A minha natureza, né? Por exemplo, eu moro em Caraguatatuba, mas eu sou natural de São Paulo, capital. Então, a minha natureza, né, é de São Paulo, capital. Então, é nesse lugar que eu tenho um encontro com a minha verdadeira natureza, que eu venho de cima. Você, nós não vamos para o céu. Nós vamos voltar para o céu. Para o céu ninguém vai, todo mundo, nós voltamos para o céu. Porque, como diz aqui, né, no livro de Efésios, né, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então, ele indica de onde nós viemos. Então, nós viemos do céu para executar aqui um serviço que nada mais é que aprender a andar com Deus nessa caminhada, né? Derramar aqui aquilo que Deus colocou dentro de nós. Você vê que como a religião fala muita coisa ao contrário. A religião fala que a gente tem que fazer uma coisa aqui para ser beneficiado lá. Não. Aqui fala que nós já fomos abençoados com tudo lá e nossa função aqui é descarregar aquilo que nós recebemos aqui. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Uau, levanta, cai para dentro. Entende? Cada um de nós aqui tem algo de Deus que está dentro de você. Que você nasceu de novo, não para ir para o céu, você nasceu de novo para estar reconectado, para poder o quê? Para poder colocar para fora o que Deus colocou dentro de você. Colocar uma medida do docme, da glória de Deus que Deus colocou em você. Você está aqui com um propósito. O teu propósito não é subir. O teu propósito é manifestar, porque a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus, dos filhos ruios de Deus. Agora, e nesse lugar, no aio, é onde eu vou receber, né, essas três informações tão importantes e fundamentais. A minha natureza, aí eu entendi, puxa, eu vim do céu. A minha identidade, onde a gente vê muito isso, ali naquela conversa de Jesus com os apóstolos, ele faz aquela conferência. O que o pessoal está falando de mim aí? Uns dizem que você é profeta, uns dizem que você é isso, tá. Aí Pedro, tudo que você fala, tu és o filho do Deus vivo. Aí como é que Jesus fala, né? Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, né? Você é um cabeção para saber isso por você mesmo, né? Foi o Espírito Santo que testificou para você isso. E como eu reconheci que foi o Espírito Santo que testificou para você a respeito dessa revelação, então Pedro te fala uma coisa, baseado nessa revelação, de que eu sou a rocha, você, pedregulho, pedrinha, vai edificar uma igreja. Perceba como é que nós andamos com Deus? A nossa caminhada com Deus é baseada em revelação.
é quando, o que? Para mim, a palavra revelação é tirar o véu. Revelar. Uma coisa estava velada, tinha um véu. Né? A revelação é tirar o véu. Sabe? Tirar o véu dos nossos olhos. Pá! Abra os olhos, né? O teu Cirilo, abre os olhos do meu coração. Abra, não, acho que não é o Cirilo, não. Acho que é outro. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto. Acho que não é ele, não. Acho que é o americano lá, o holandês lá, sei lá. Bom, vamos lá. Quando esse Ion... E agora o que eu faço com isso? Aí você vai para o quarto ambiente, que é o Olam. O Olam é quando você já vai para o lugar do seu propósito. Você lembra? Natureza, ou seja, a minha natureza celestial, eu venho desse elo, eu venho do céu, natureza, identidade e propósito. Aqui. Natureza, identidade e propósito. Agora eu sei a que vim. Não é? Eu sei em quem tenho crido e também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E por que é importante você e eu nós sabermos disso, principalmente no dia que se chama hoje? Porque é o seguinte, quando eu passo por esses ambientes, quando eu entendo essas estações, primavera, outono, inverno, percebeu isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, sol, lua, sabe quando eles se movimentam? Ele tem as suas medidas. Quando eu entendo essas medidas, quando eu começo a me movimentar nessas medidas de Deus, eu entro no lugar do propósito. E o que é muito interessante no lugar do propósito, dentro do propósito, lá dentro do propósito, há uma provisão. A provisão está sempre dentro do propósito. Então, por mais estranho que deva ser, e geralmente porque as coisas de Deus são loucuras para nós, para nossa mente, né? Mas cremos nisso de todo o coração. Eu separei um texto aqui para a gente ilustrar isso. Se você quiser compartilhar comigo, ler comigo aí, livro de Atos, capítulo 9, versículo de 1 até onde? De 1 a 13, de 1 a 20, né? A conversão de Saulo, né? Para mim, ali a gente pode identificar todas essas estações, né? Vamos lá? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns da seita, quer homens, quer mulheres, conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente cercou o resplendor do céu. Então aqui, de 1 a 3, vamos identificar isso aqui como o Cronos, né? É a vida de Saulo, era a vida dele era matar crente, né? Ele estava fazendo o trabalho dele lá, né? Então o trabalho, esse é o Cronos, tá? Você tem o seu afazer aí, o outro lá, o outro acolá. Esse é o tempo cronológico, em que ele faz o que ele quer, tá? Mas Deus está de olho nele, né? Vamos lá? Aí no versículo 4, no versículo 3, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te direi o que te convém fazer. Interessante que você vê assim que ele fala: Por que está perseguindo a mim? Só que Jesus já tinha morrido muito tempo atrás, né? Paulo não conheceu Jesus. Graças a Deus. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo andou com Cristo. E porque Paulo andou com Cristo, ele nos deu um entendimento do novo pacto. Os outros apóstolos andaram com Jesus. E Jesus, ele foi um agente de transição do velho pacto para o novo pacto.
Tem muita gente que pensa que está andando no Novo Testamento e está andando no Novo Testamento, porém com a mentalidade do velho pacto. Muitos costumes nas nossas igrejas, por isso que Paulo fala no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, de obras mortas. Tem muita coisa que nós fazemos que na verdade é uma obra mortinha. E nós tributamos como se fosse fazendo para Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a matéria, mas veio, sorteio. Tá bom? Então aqui, ó, aqui ele entra no Kairos de Deus. Aqui ele entra, eu escrevi um artigo, há muitos anos atrás eu gostava de escrever, antes de ter o vídeo assim e tal, tinha o blog, né? Então a gente escrevia as mensagens, né? E tem lá uma mensagem, um artigo que eu escrevi sobre Pedro, né? Me chamava a mensagem o poder gravitacional de Deus, né? É quando nós entramos no gravitacional de Deus. A gente vê, né, que muitas vezes o nosso planeta ele é acometido aí por asteroides, né, essas coisas que caem, esses cometas, porque eles são atraídos pela força gravitacional do nosso planeta, eles são atraídos. Eles estavam passeando aí, né? Eles não tinham intenção de bater em nós, né? É que a força gravitacional atraiu eles. Uma massa maior sempre atrai uma massa menor, vem e foi atraído. Como Jesus é a massa esplêndida, nós somos sempre atraídos para ele, né? A força gravitacional do Abba em Cristo Jesus para nós. Então aqui Paulo, ele já sai do Cronos e entra no Kairos, tá? Ou seja, já tá no território do Todo-Poderoso, né? Então, só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou conseguir, sim. Eu acho que vou. Peraí. Tinha esquecido de carregar aqui a bateria. Acho que vai dar. Entendeu? Beleza. Então, aqui o que acontece? Aí ele tem um encontro com Jesus, né? Ele fala, quem és tu, Senhor? Interessante, já chama de Senhor, né? Já um parceiro, quem és tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus, quem tu persegues, né? Por quê? Quando ele fala, sou Jesus, quem tu persegues, porque ele perseguia a igreja. E a igreja é a manifestação do Cristo Jesus na terra. Então, quem mexe com um de vocês está mexendo com o próprio Cristo. O Cristo Jesus, não Jesus Cristo. Jesus Cristo é o antes da cruz. After cross, depois da cruz, é Cristo Jesus. Tá? Daqui para frente, daqui a um tempo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Tá bom? E caindo por terra, ouviu uma voz lá, ele disse, quem é Senhor? Já falei, agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viu ninguém. Aí é interessante isso, né? Que começa a haver uma separação. Porque tem gente que só ouve a voz, tem gente que o vê. Né? Tá? Isso também acontece também hoje também. Tem gente que só ouve, mas não identifica e continua. Né? Tanto é que sempre é interessante, a glória de Deus foi sem. Todos sentiram, mas só um foi direcionado. Deus é fantástico. Ele consegue aparecer, né? Ele consegue se fazer entender sem aparecer. Eu acho Deus não é gente não, né? Vamos lá. Saulo levantando-se da terra, abriu os olhos, não via coisa alguma, guiado pela mão, conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Aqui uma coisa que eu acho interessante aqui, deixa eu só passar a câmera para cá. Interessante que quando ele fala, estava Paulo a caminho de Damasco. Muitas vezes eu prego, eu uso aquele versículo, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Né? Eu sempre uso isso, né? Porque se há luz para os meus caminhos, por que eu preciso de lâmpada para o pé? Se o caminho está iluminado, por que eu preciso de uma lâmpada para o meu pé? Porque eu posso ter um entendimento que eu estou no caminho certo, mas a lâmpada na palavra de Deus, ela indica, ela ilustra o ministério profético. Né? Você vê que o ministério profético, o que ele fala muito? Arrependei-vos. Quando ele fala arrependei-vos, techuvá, volta, você está no sentido errado. Muitas vezes, às vezes aqui na rua de trás, ela é muito sossegada,
mas vem um ônibus que passa ali. Os caras às vezes vêm na contramão. Aí eu, às vezes, estou passando ali, eu vejo o carro vindo e tem uma curva, para ele tá sossegado. Né? E pro cara do ônibus que está dirigindo também tá, só que o cara está no sentido certo, o outro está na contramão. Eu falo pro cara, meu, arrependei-vos, deixa chuvar, volta que você está na contramão. Entendeu? Então o ministério profético, ele serve para isso, é um ministério, como chamado de arrependimento, né? É voltar para a origem. Você tá no caminho, mas você está na contramão. Entendeu? Porque muitas vezes nós confessamos uma fé cristã e nós estamos, Jesus vem, glória a Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu posso estar no caminho certo, mas no sentido errado. Se eu estou no caminho certo, mas estiver no sentido errado, quanto mais eu fizer, mais eu estou me afastando do meu propósito. Porque Jesus é um caminho que me tira do Cronos e me leva para o Olam. Entendeu? Há um curso. Cronos, Olam. Cronos, a minha vida dirigida por mim mesmo e uma vida sustentada pelo propósito de Deus em mim. Percebeu? Há um caminho, há um protocolo, há algo a ser feito. Por isso que eu fico assim muito triste com os cultos que fazem um monte de coisa e não dá destino para as pessoas. Mais um culto, né? A unção vem, porque Deus é fiel, a unção vem, tiver um culto ungido. Né? No domingo tiver um culto ungido, na segunda-feira não mudou nada. Por quê? Ficaram só na unção. Sem entender que a unção tinha que levar um fogo e tinha que levar você à glória. Porque é um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus que ele vai te dar o propósito. Essa é a função da eclesia. Natureza, identidade e propósito. Tem gente que está há 10 anos na igreja e não sabe o que Deus mandou ele fazer, não tem ideia. Entende? Mais um culto. E agora acaba o culto, que agora trava todas as igrejas, ninguém pode entrar. Aí o cara fica perdido, porque ele está acostumado a ficar ali no meio, e bom é ficar no meio, mas bom mesmo é Deus dentro. Melhor do que a companhia dos irmãos lá de fora é o nosso irmão mais velho dentro de nós. Mas você quer falar até que as pessoas não têm Deus dentro? Não foi isso que eu falei. Estou falando que bom mesmo é você andar com um propósito específico de Deus na sua vida, você saber para que Deus te chamou, está nessa direção, e é uma condição sine qua non, hoje em dia você andar nessa pegada, porque se andar no propósito de Deus já não é fácil. Imagina você estar perdido na praça se o jacaré não te abraça, né? Entendeu? E hoje em dia qualquer erro vai ser fatal. Porque eu creio que Deus está... Você está falando de crise? Se você olhar a história da humanidade, já houve crises piores no passado. E houve aqueles que entenderam o tempo de Deus e prevaleceram. Em toda a terra há sempre uma seleção natural. E agora é uma hora de Deus estar dentro. Cristo em vós é a esperança da glória, filho. Entendeu? Agora, mais do que nunca, Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. Ele falando, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, sai daqui. Você lembra? Quando queriam matar o menino, Jesus, um anjo fala para José, vaza para o Egito. Já pensei, fala, não, está amarrado, eu vou resistir. Você ia morrer José, Maria e o menino. E a responsabilidade de José é proporcionar a sua humildade de ouvir um anjo e falar, não vou, ou eu vou correndo. Entendeu? Ontem era para fazer ter uma comunhão com os irmãos, mas na última hora um irmão falando comigo falou uma coisa. O irmão falou uma coisa, eu entendi aquilo, mas eu entendi que o irmão falou uma coisa, mas Deus falou comigo uma não saia. Eu já tinha marcado, não saia. Eu não pensei 2 vezes, não. Sabe? Chamei o irmão, não vou poder, está cancelado. Tá, glória a Deus que Deus tocou no coração dele, ele entendeu, falei, você recebeu um aviso? Tá, que eu recebi. Eu ia pregar a palavra de Deus, ia ter comunhão com os irmãos, ia ser interessante numa casa,
né, não querendo desobedecer nenhuma lei governamental, mas íamos confortar uns aos outros, né, respeitando, né, todos os protocolos. Tá? Mas eu prefiro ser guiado por Deus, que assim como José também foi guiado. E vai ser um tempo para mim e para você, que assim como José e Maria, né? Eu tô carregando o Deus dentro da minha barriga, né? Que essa menina, parece que ela tem um Deus dentro da barriga dela, e de fato, ela tem um Deus dentro da barriga. Mas isso não impediu ter que subir no lombo do burro. Imagina a mulher, minha menina, na primeira gravidez dela, em cima de um animal de carga, tendo que viajar para fazer o recenseamento e para poder fugir também. Né? As coisas que vão se juntando. Coisas naturais para uma família totalmente sobrenatural. Então, eu tive que tomar atitudes hoje naturais, mesmo sendo um filho de um Deus totalmente sobrenatural. Eu tive que cair a ficha aqui falando, não, cara, você é um José. Você tem algo especial de Deus, mas no momento você vai ter que fazer algumas manobras naturais. Tem que ter a humildade de reconhecer isso. Tá bom? Então, isso aqui que eu estou falando de Paulo, aí quando Paulo vai lá, lá no versículo 9, né, deixa eu voltar aqui. Ó. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Isso é o número 3 na Bíblia, fala da Trindade, lógico, mas também ele sempre nos dá uma ideia de ressurreição. Né? Jonas 3 dias na baleia, né? Lázaro 3 dias morto, Jesus 3 dias, porque fala de um período a morte dos meus planos e projetos, a morte da minha natureza carnal, para que seja estabelecida a vontade de Deus em mim. Tá? Na palavra de Deus fala a salvação, não vou falar que ela é dividida em 2 partes, né? Mas é só para poder fazer aqui uma analogia. Todo mundo conhece a salvação substitutiva. Jesus morreu por mim na cruz. É verdade? Sim, é verdade. Celebramos, né, a ceia, o Pêssar, a Páscoa, né, a morte substitutiva. Então, Jesus morreu por mim. O justo morrendo pelo injusto. E tudo bem, essa é a salvação substitutiva. Agora, existe um outro lado da salvação, que é a salvação inclusiva, que não se fala. Por quê? Porque Jesus morreu por mim para garantir que eu pudesse morrer com Ele. Porque eu tenho que morrer com Ele para ressuscitar com Ele. E se morresse, ressuscitasse com Cristo, eu morro com Jesus e ressuscito com Cristo. A igreja, de modo geral, ela anda numa meia-verdade. Pior do que uma mentira é uma meia-verdade, né? Segundo dizem aí. Se eu andar somente com esse entendimento de uma salvação substitutiva, o Jesus morreu por mim. Entende? Então eu estou isento. Não, Jesus morreu por mim. Eu creio que ele morreu por mim. Você crê que ele morreu por você? É meia salvação. Né? Porque o que está falando, o que Paulo vai nos fazendo entender. Por isso que o evangelho de Paulo é um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Porque os outros evangelhos dos outros não dá muito a entender isso. Paulo e Tiago, eles são mais categóricos nisso. Entende? Morrendo a sua natureza adâmica para que a natureza Cristo seja em você. Agora não sou mais eu quem vivo,